Seja muito bem-vinda a mais um programa para reverter. Aqui nós vamos falar sobre obstáculos que você, pré-diabético, passa e oportunidades para você reverter o pré-diabetes comendo tudo que você gosta. Eu sou a Gisele Bodini, sou expert em saúde e reversão do pré-diabetes e na aula de hoje eu vou falar sobre uma oportunidade que talvez você desconheça, que é como reverter, né? É possível reverter o pré-diabetes sem passar fome? E por que eu trouxe esse tema para a nossa aula de hoje? É muito comum as pessoas que recebem o diagnóstico de pré-diabetes receber junto também a prescrição de um cardápio de dieta com restrição. E essa restrição, normalmente, é uma restrição de carboidratos. Se a pessoa está acima do peso, essa restrição também pode vir em forma de gorduras, né, para que a pessoa perca peso. E essas restrições acabam resultando em fome. Então, é muito comum as pessoas que começam um programa comigo falar: Gi, eu tenho passado muita fome, eu tenho passado fome, estou seguindo um cardápio, mas estou ficando com fome. O cardápio que eu recebi, né, eu não consigo seguir porque eu sinto fome. E existem vários problemas por você sentir fome. A fome, ela é um mecanismo que coloca o nosso corpo em um sistema de defesa que traz prejuízos para o nosso corpo e pioram o quadro do pré-diabetes. Mas antes de eu entrar a fundo em como você pode lidar com isso e como que a gente reverte o pré-diabetes sem passar fome, a gente preciso te dar um contexto e te explicar um pouquinho mais o que é a fome. Como que você identifica a fome? E o que você deve sentir no lugar da fome para que o seu ciclo natural da glicemia normal funcione adequadamente e você tenha, né, consiga reverter o pré-diabetes e estabilizar os níveis de glicose no sangue sem passar fome. Então, a fome, hoje eu vou até contar uma história, porque hoje eu acordei e aí eu ajudei meu esposo a colocar os meninos para a escola, né? Só que ontem eu fui dormir um pouco mais tarde e eu estava com muito sono. E eu falei, eu vou deitar mais um pouco. Só que a minha última refeição, ela foi às 8h30 da noite. Não eram 9 horas da noite ainda, foi meu jantar. Eu comi, a gente fez uma pizza lá em casa. E aí eu acordei, né? Colocamos as crianças para a escola, meu esposo foi levar os meninos para a escola e eu voltei para a cama. Só que quem disse que eu consegui dormir? Por que eu não consegui voltar a dormir? Porque eu estava sentindo fome. E aí, quando eu percebi que eu estava com fome, eu falei, peraí, hoje eu vou falar sobre isso, então eu vou procurar aqui entender um pouquinho mais quais são os sinais físicos que eu estou sentindo para eu ajudar as pessoas também a identificarem isso, porque nós, como profissionais, nós sabemos que a fome, ela provoca essa sensação de vazio. Né? E eu falei, mas peraí, deixa eu ver se eu consigo traduzir em palavras melhor isso, para que quem está me ouvindo consiga também identificar. Porque identificar a fome é uma das formas mais poderosas para você conseguir reverter o pré-diabetes. É uma das estratégias mais poderosas que tem para que você consiga reeducar a sua alimentação para que você consiga baixar o açúcar no seu sangue. Então eu fiquei ali na cama prestando atenção no que eu estava sentindo. E a fome, ela até aquele ronquinho que a gente fala, minha barriga está roncando de fome, não é à toa que a gente fala isso. De fato, hoje eu fiquei prestando atenção e tem um ronquinho ali, né? Porque é o seu corpo ali tentando tirar alguma coisa, alguma energia ali do seu estômago e não tem nada, né? Porque já fazia muitas horas que eu tinha me alimentado.
Então, você começa a sentir isso, então, e fica aquela sensação de vazio mesmo. Mas não é um vazio no peito, um nó na garganta, não, é um vazio na região mais baixa aqui do seu tronco, na sua barriga mesmo, né? Próximo aqui do seu estômago, um pouquinho mais baixo aqui do seu estômago. Então, você sente aquele incômodo de fome. E nós adultos, com o passar dos anos, conforme a gente vai amadurecendo de consciência, a gente vai se desconectando da nossa natureza, dos sinais do nosso corpo. Os bebês, como é que a gente percebe que o bebê está com fome, já que ele não fala? Ele sente esse incômodo, esse desconforto na barriga, um vazio. E aí a natureza é tão perfeita que, como ele não sabe falar, o que ele faz? Ele chora. Né? Ele chora. E a primeira coisa que nós, como mães e pais, fazemos quando o bebê chora é oferecer um alimento. Porque é uma forma de descartar. Bom, se ele quiser comer e ele parar de chorar, era fome. E se ele não parar de chorar ou não quiser comer, não é fome. Quando esse bebê cresce um pouco mais, ele se torna uma criança que fala, muitas vezes os adultos, nós pais, mães, tios, avós, não respeitamos os sinais de fome da criança. Às vezes a criança ela começa o quê? Ela não sabe verbalizar, ainda estou com fome, e ela começa a ficar irritada, brava, mal-humorada. E nós acabamos brigando com a criança, não ajudamos, até por falta de conhecimento algumas vezes, não ajudamos essa criança a reconhecer ou a verbalizar, a dar nome para esse sentimento que ela está tendo, que é fome. Então, a gente deveria observar, peraí, que horas que essa criança comeu, o que é que ela comeu, porque como vocês vão ver mais para frente aqui na aula, de acordo com o nutriente, de acordo com o que ela come, ela vai sentir fome mais rápido ou vai demorar mais. E aí, fazendo essa análise rápida ali da criança, a gente percebe, não, está na hora dela comer, então é fome que ela está sentindo. Então, a gente poderia falar para a criança, filho, filha, isso que você está sentindo é fome. E aí ela vai aprendendo a também verbalizar isso, e quando ela estiver com fome, ela vai falar que ela está com fome, não simplesmente se revoltar e querer te bater, enfim. E muitas vezes a gente até imagina que a criança está com fome, e aí a gente oferece o alimento, e ela come, só que ela deixa um pouco de comida no prato. Normalmente somos nós, pais, mães, tios, avós, que montamos o prato da criança. E algumas vezes a gente coloca no prato da criança aquilo que a gente acha que ela vai ser capaz de comer ou que a gente acha que ela está precisando naquele momento. E aí a criança ela começa a comer, ela come uma certa quantidade de comida e ela fala, não quero mais, deixa um pouco, não estou mais com fome, ou ela simplesmente empurra o prato, não quero mais, ou ela não fala nada, ela simplesmente faz esse gesto de rejeitar a comida, e nós pais, nós responsáveis, ficamos em pânico, desesperados, porque essa criança não está comendo, e a gente acaba usando de estratégias que foram usadas com a gente para que a gente coma mais, que tem criança passando fome, come porque depois não tem mais, come porque olha como tá gostoso, olha, isso aqui é muito gostoso, ou a gente tenta colocar coisas mais gostosas no prato para a criança comer. E a gente acaba forçando a barra com a criança para que ela coma mais, e ao fazer isso, nós vamos, aos poucos, neutralizando essa percepção da criança com relação aos sinais de fome e de saciedade, que é o que eu quero falar com você aqui. Essa palavrinha, saciedade, é um instrumento muito poderoso para o controle da glicemia.
e que nós não nos damos conta, nós não paramos para analisar e para refletir o quanto nós estamos saciados ou não, para daí decidir se a gente vai continuar comendo ou não. E esse diálogo também com a criança é muito importante, porque normalmente o que a gente faz? A gente força a criança a comer mais, a gente até chantageia a criança ou faz acordos com a criança para que ela coma mais, e assim ela vai se perdendo dessa percepção, dessa autopercepção com relação à sua fome e à sua saciedade. E quando essa criança e o adulto também come mais do que precisa, o que acontece? O seu estômago, num mecanismo de defesa também, ele se distende, ele se expande para que caiba mais comida. Bom, se da próxima vez ela vai me fazer comer mais, então eu também tenho que dar aqui o meu jeito para que caiba mais comida. Então o estômago, ele se expande, ele dilata mais, né? Para que caiba mais comida da próxima vez, e assim esse limiar de fome e de saciedade ele vai se alterando. Então você vai precisar de mais comida para que você sinta essa saciedade. Só que mesmo com mesmo com essa capacidade do nosso corpo de aproveitar somente aquilo que ele precisa e descartar o que ele não precisa, a quantidade de energia que o seu corpo precisa, ela não muda tanto e tão rápido. Então, mesmo você comendo mais, você tem uma quantidade de energia que você vai gastar e o excesso ele vai ficar sobrando. Sobra em forma de açúcar no sangue, e aí o seu pâncreas ele tem que trabalhar mais para tirar esse açúcar do sangue. E aí acontece o que a gente chama de sobrecarga do sistema, né? A gente sobrecarrega o nosso pâncreas, a gente deixa ele mais cansado e ele vai perdendo a capacidade de produzir essa insulina. E esse excesso também, como você não está precisando de toda aquela energia, esse excesso ele é estocado no seu corpo, mas em forma de gordura. Porque vai que você precisa dessa energia no futuro, o corpo ele tem essa forma de estocar essa energia para que ela seja usada mais tarde, talvez num período de restrição. A gordura é uma forma de proteção do corpo, né? Ela é considerada até um órgão de proteção do corpo contra frio, contra impacto, contra restrição. Então, o seu corpo ele vai ter preferência por estocar essa sobra de energia que você comeu a mais por não respeitar a sua fome, vai estocar isso em forma de gordura. O nosso corpo ele é muito econômico, a gordura ajuda nessa economia de energia. E aí, esse excesso de gordura no corpo que vai acumulando na criança, no adulto, até no bebê, causa a resistência à insulina. E isso nem quer dizer que você está acima do peso. Você pode estar com excesso de gordura, abaixo do peso, porque você fez uma dieta de restrição e aí o seu corpo ele se desfez da sua massa magra, que estava gastando energia, né? Que você não está comendo. Então, peraí, se eu estou com muito músculo que fica gastando energia e eu não estou comendo, o seu corpo faz o quê? Ele transforma o músculo em energia para que ele poupe mais energia também. E aí você vai perdendo peso, porque ao perder músculo, você também perde água, perde tecidos, e isso vai refletir na balança. Ao passo que você vai acumulando gordura, e essa gordura ela vai causando uma resistência à ação da insulina. Um corpo que tem mais gordura, a insulina ela tem mais dificuldade de remover esse açúcar no sangue, tá? Então, a gente, normalmente, quando a gente não respeita esses sinais de fome, é isso que acontece. Você acaba comendo mais do que precisa, e provocando todo esse desequilíbrio no seu ciclo natural da glicemia normal. Agora, em contrapartida, se você
ensina a criança a reconhecer que ela está com fome e também, se você respeita quando ela fala que ela está saciada, isso é muito maravilhoso, porque ela vai comer somente aquilo que ela precisa, de verdade. E eu não vou entrar no mérito, neste momento, do que você vai oferecer para a criança, né? Aliás, até se você ficar aqui até o final da aula, eu acredito que vai te ajudar aqui, que eu vou falar sobre carboidrato, proteína, gordura e fibras. Mas nós adultos também precisamos resgatar essa capacidade natural do corpo de perceber os sinais de saciedade. Não tem placas na natureza para os passarinhos. Aqui em Pirassununga tem muita capivara. Não tem placa lá para capivara falar, olha, você só pode comer 200 gramas de capim para você ficar saciado, para você ter saúde. Não tem. A capivara, o passarinho, a cobra, o leão, né? A não ser animais domesticados têm esse problema de respeitar a saciedade, porque na verdade a gente acaba ofertando alimentos inadequados, a gente acaba forçando às vezes o animal a comer naquele horário que a gente acha que tem que comer, porque ele é domesticado, né? Tem que se adequar à nossa rotina. Mas na natureza isso não acontece, não tem plaquinhas de quanta comida o animal tem que comer. E é isso que o cardápio de dieta faz com a gente recebe o cardápio de dieta, e aí esse cardápio de dieta diz que você precisa comer de tal em tal hora, tal e tal quantidade, não é assim que vem o cardápio? Você precisa comer tantos gramas de arroz, 3 colheres de arroz, 2 de feijão, um bife de 100 gramas, né? E 2 ovos, e enfim. E os horários, né? Você vai comer de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, ou vai fazer jejum, vai comer só depois da 1 hora. E aí isso passa por cima da nossa natureza. Isso passa por cima do nosso corpo reconhecer as nossas necessidades e até que ponto, né, eu tenho que comer e parar de comer. E uma coisa que atrapalha essa percepção da saciedade é a pressa, a distração, a correria do dia a dia, a cobrança, a ansiedade. Os próprios cardápios de dieta que geram medo, insegurança para comer. Será que estou comendo certo? Será que eu não estou? E essa insegurança, ela vai criando ali na nossa mente uma coisa assim nebulosa, como se fosse uma neblina mesmo, que não te deixa enxergar, não te deixa perceber a sua saciedade. E cada vez mais você vai se desconectando desses sinais e dependendo de alguém que te diga o que comer, quando comer, quanto comer. E aí, quando outra pessoa te diz o que é que você tem que comer, quanto você tem que comer, por que você tem que comer, o seu corpo, ele vai entrando nesse desequilíbrio. E esse desequilíbrio é que bagunça tudo e faz, né, que você tenha esses picos de açúcar no sangue, que você acumule gordura, que você perca massa muscular e só vai piorando até que você se torne um diabético, diabética tipo 2, tá? Então, como que você identifica a saciedade? Como que você percebe, tipo, não preciso mais comer? A saciedade, ela é um sentimento de preenchimento mesmo, né? De preenchimento gástrico, que a gente chama, né? Então, se você parar para perceber, para sentir os sinais do seu corpo, você vai perceber que não tem mais aquele vazio da fome. Você está confortável, você está tranquilo, você está tranquila. A percepção, né, o sentimento, as sensações físicas da fome, da saciedade, elas são completamente diferentes. A fome, ela desperta a irritação, a ansiedade, né? Ela
gera até um pouquinho de dor, aquele desconforto, de vazio, como eu já falei. Mas a sensação de saciedade, ela te deixa tranquila. Fala, não, tá tranquilo. Estou, né? O meu estômago tá cheio, satisfeito. A criança fala, né? Tô cheia, tô satisfeita. A gente ensina ela a falar, tô satisfeita, né? Então, essa sensação de cheio, de plenitude ali do seu estômago, ela é a saciedade. E para você conseguir perceber isso, para você conseguir identificar, você precisa respirar. Você precisa dar tempo para o seu corpo perceber esses sinais, reconhecer esses sinais, para que você tome a decisão de continuar comendo ou não. Só que na maioria das vezes a gente não consegue fazer isso porque a gente está apressado, a gente precisa ir logo para o trabalho, a gente precisa levantar da mesa, a gente não pode ficar sentado na mesa porque é sinal de preguiça, é sinal de enrolação. Então cada vez mais a gente vai se colocando numa condição de inadequação, de que você está errado e errada, de comer devagar, de fazer uma pausa após a refeição, para que o seu corpo ele sinta, para que ele se aconchegue, para que ele perceba, né, essa tranquilidade, para que essa digestão ela seja percebida e você fala, não, eu não preciso de mais comida. Hoje tudo é muito acelerado, não é mesmo? A gente precisa comer rápido, a gente precisa voltar logo para o trabalho, a gente precisa colocar as crianças logo para fazer tudo. E aí a gente atropela esse ciclo. A gente quer acelerar, né? É a mesma coisa que a gente pegar uma roda de bicicleta que está numa marcha lenta e querer acelerar. Aquilo lá, né? Rompe ali com a catraca, ali, estraga a engrenagem. É a mesma coisa que acontece no nosso corpo. A gente quer acelerar tudo, a gente quer empurrar e fazer com que as coisas aconteçam mais rápido e, enfim. E a gente vai se perdendo cada vez mais disso. Só que quando a gente faz isso, a gente coloca o nosso corpo, que não é nada bobo, né? Não é nada bobo, a nossa natureza é perfeita. Então, ela entende que isso é uma agressão física. Ela ativa o sistema de defesa do nosso corpo, que faz você perder massa muscular, acumular gordura, enfim, dar esses picos de açúcar no sangue para que você fuja disso. Só que esse pico de açúcar no sangue, ele acontece, mas você não foge. A gente não tem para onde fugir, né? Não tem como fugir. Não tem como a gente fugir dessa rotina. A gente consegue só melhorar, ajustar, adequar a nossa rotina para que o corpo ele possa fazer o trabalho dele de forma eficiente, de forma equilibrada e saudável. Tá joia? Eu trouxe até aqui alguns depoimentos que eu tenho recebido nessas últimas 2 semanas dos alunos da última turma do programa de acompanhamento Glicemia Normal 8S, que é um programa para reverter o pré-diabetes em 8 semanas. E aí eu trouxe alguns depoimentos desses alunos da última turma do programa, que é assim, ó, depois no YouTube eu acho que, bom, não sei se a gente consegue depois editar para colocar, mas eu não vou conseguir mostrar aqui no YouTube, e acho que no Instagram eu consigo, tá? Depois quem quiser ir lá ver no Instagram pode. Então eu trouxe aqui alguns relatos, ó, né? Apaguei o nome do aluno, tá? Estou bem mais tranquila essa semana em todos os sentidos. Essa aqui é outra, ó. Estou sem remédio e com a glicemia baixa. E a cada dia mais tranquila e confiante. Que Deus nos abençoe. Obrigada, Gi. E aí tem um outro relato aqui muito lindo, que é: Gi e demais membros deste grupo abençoado, tenho que compartilhar minha felicidade. Estava com a glicemia variando de 94 até 105. Bastava sair da dieta super restritiva e já chegava em mais de 100. Ou seja, ela não podia sair do cardápio, né? E isso atrapalhava o resultado dela.
Hoje fui medir, né, ela já está seguindo o programa, e deu 87, ou seja, abaixo de 90. Isso é maravilhoso, é um índice maravilhoso, né, para quem é pré-diabético. No final de semana prolongado, segui as instruções da Gi. Olha só, acrescentando sorvete, comida japonesa e chopp no domingo. Segunda, comi doce de goiaba. Terça, comi nhoque. Quem diria, hein? Nhoque pode para pré-diabético? Pode. Estava preparada para uma glicose alta. Para minha surpresa, já conquistei este resultado. Gi, você não sabe a gratidão que tenho por você. Comer o que gosto sem medo. Sem medo. Que Deus lhe recompense com muita saúde, prosperidade e paz. Amém. Deixa eu virar aqui de novo. Então, gente, o que eu quero dizer, né, com esses depoimentos? Que o que define, o que importa para baixar e manter a glicemia normal não é exatamente o que você come, mas como você come. Espera aí que eu fechei aqui o YouTube, eu não estou me vendo mais aqui se está aqui. Pronto. Deixa eu arrumar aqui, ó. Então, como eu estava falando, o que eu quero dizer com esses depoimentos maravilhosos? Que o que importa não é o que você come, mas como você come. E o comer, ele deve respeitar os sinais de fome, de saciedade. Se você está seguindo um cardápio onde você sente fome, você está atrapalhando o ciclo natural da glicemia normal. Você está quebrando esse ciclo, forçando esse ciclo, e isso está fazendo com que o seu açúcar no sangue suba e se mantenha alto, ou ele fique numa montanha russa, aparecendo lá no exame de hemoglobina glicada. Ah, eu fiz exame de hemoglobina glicada e deu alta. É porque o seu corpo fica nesses picos de açúcar no sangue e que vai aparecer. Então, você vai fazer o exame de jejum, tá baixo, né? Porque seu pâncreas ainda está funcionando, mas essa hemoglobina glicada está dando muito alto, está dando 8, enfim. Aí vai, é por conta desse pico, né? Dessa montanha russa que acaba acontecendo porque a gente não respeita esse ciclo natural, porque a gente não respeita os sinais de fome e saciedade do nosso corpo, tá? E aí, de repente, você pode falar para mim, Gi, mas isso que você falou de comer devagar e parar e para prestar atenção e respirar, Gi, eu sou muito ansiosa. Eu sou muito ansioso, eu não consigo fazer isso. E eu quero te dizer o seguinte, isso é treino. É treino, é você praticar todos os dias, para que cada vez mais a gente resgate essa capacidade e esse hábito, né, para que a gente construa esse hábito de comer devagar, de prestar atenção e de se perceber. E também para que a gente ajude as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos a fazerem isso também. Porque senão eles vão se tornar pré-diabéticos, eles vão se tornar diabéticos também nesse mundo que a gente vive, onde tudo é acelerado. Então, para quem é ansioso, para quem é ansiosa, esse exercício, né, de você pausar, respirar e começar a prestar atenção no seu corpo, também vai ajudar a diminuir, a reduzir os níveis de ansiedade. E que vai contribuir daí para a manutenção, para a reversão e manutenção da glicemia normal. E aí, de repente, você pode falar assim, Gi, mas eu não acredito. Né? Eu já tentei de tudo, eu já fiz várias dietas, eu já tentei comer o que você está falando, já tentei não comer, e mesmo assim eu não consigo, eu acho que eu estou fadado a ser diabético mesmo. E isso não é verdade, tá? Todos nós temos a capacidade de fazer com que o nosso corpo volte a funcionar, com que o nosso corpo restabeleça a saúde, o equilíbrio e a gente se mantenha saudável, né? Porque a gente tenha longevidade, que o nosso corpo, ele vai ser capaz de utilizar o açúcar que a gente come, remover o açúcar no sangue, construir massa muscular. O meu trabalho de conclusão de curso na faculdade foi sobre ganho de massa muscular para a terceira idade,
para a saúde e longevidade. E os estudos comprovam que mesmo as pessoas acima de 60, 70 e 80 anos, elas têm capacidade de construir massa muscular e melhor ainda assim, a capacidade de, ao construir massa muscular, ganhar novos neurônios, estabelecer novas conexões neurais, ou seja, né, você se tornar ali até mais inteligente, né, mais melhor cognitivamente. Então, sim, é possível você que acha que está perdido, você recuperar a sua saúde, o seu bem-estar e viver mais sem o diabetes, longe do diabetes tipo 2. Agora, existem alguns cuidados que você precisa ter para que você tenha sucesso nesse processo, que é não confundir fome emocional, fome física com fome emocional. A fome física é aquela fome que você vai sentir mais aqui embaixo, sabe? Um vazio na barriga mesmo, no seu estômago, um buraco ali no seu estômago. E você acaba tendo também uns sinais de irritação, de preocupação, né? E aí você junta isso, você fala, peraí, eu estou com fome, né? Eu estou sentindo um vazio no estômago. Que horas foi a minha última refeição? O que foi que eu comi? E aí, somando isso, essas respostas, você consegue saber, não, eu estou com fome física mesmo, então eu vou comer. A fome física a gente resolve com comida, não é com água, não é se distraindo. Ai, não, você está com fome, vai fazer alguma coisa que passa. Não. Às vezes a gente fala isso para criança, né? Aliás, em lugares mais... enfim, onde tem mais pobreza e tal, essa é, infelizmente, uma estratégia, né? Vai dormir, que a fome passa. E não é assim que a gente resolve a fome. A fome física a gente resolve com o quê? Com comida, não é mesmo? E é diferente da fome emocional. A fome emocional, que é um negócio que fica aqui, né? Um nó, que parece que a comida nem passa. É um aperto no peito, é um aperto fechado, é um coração acelerado. E isso é fome emocional, não é fome física. A fome emocional você não resolve com comida. E às vezes a gente tenta resolver a fome emocional dos nossos filhos, das nossas crianças, nossa mesmo, com comida. Então é importante fazer essa diferenciação, separar o que é fome física e o que é fome emocional, para que você trate cada uma da forma mais adequada, como ela tem que ser tratada. A fome emocional, que eu vou fazer uma live sobre isso, ela leva ao diabetes também, ela engorda, causa a síndrome metabólica, problemas coronarianos e o diabetes tipo 2. Eu não vou entrar aqui, né, como é que você cuida disso, porque seria tema aí para um outro momento, um conteúdo mais denso, maior, mas o que eu quero que fique aqui para você é que quando você identifica que a fome não é física, não é com comida, não é falando para a criança assim, ó, vai comer que passa, você está irritado, você está nervoso, come que passa, toque um doce. Né? Ai, deixa eu ver o que tem na geladeira. É aquela famosa vontade de ficar beliscando. Às vezes o beliscar a todo momento é fome emocional, não é fome física. Então, reconhecer isso é muito importante, a diferença. A fome emocional, ela é mais em cima, que é aquela respiração aqui, acelerada, encurtada, apertada, nó na garganta, né? Então, isso é crucial para que você não desenvolva o diabetes tipo 2, porque senão você vai comer mais do que precisa. Quando você come por questões emocionais, você sobrecarrega o seu corpo com nutrientes e esse excesso, ele acaba virando gordura e acaba causando aí também esse excesso de açúcar no sangue, tá? Principalmente porque quando a gente sente a fome emocional, a gente procura alimentos de mais rápida digestão e mais saborosos, que normalmente são mais calóricos. Os alimentos de mais rápida digestão, que eu vou falar daqui a pouquinho,
Os alimentos de mais rápida digestão, eles dão essa saciedade mais rápido, mas logo passa também, e aí você continua com a fome emocional. E aí você tem vontade de comer de novo, tá? E quando você come mais do que você precisa, que no caso, os alimentos mais gordurosos, mais saborosos, mais calóricos, você acaba engordando. Aí um outro ponto também importante para você não errar nesse processo, né, de respeitar a sua fome, sua saciedade, é não tentar seguir horários fixos, cardápios com horários fixos e quantidade de comida que você tem que comer. Ninguém pode falar para você que você tem que comer tal hora, porque aquela hora é a hora que você vai estar com fome. E às vezes você não está com fome. Que aquela hora é o horário que você não pode comer. E aí você tá com fome, você fala, não, vou segurar, porque eu só posso comer às 2 horas da tarde, ou às 3 horas. E isso é um desrespeito ao seu corpo. O seu corpo não sabe lidar com isso. Ele vai ativar o mecanismo de defesa que aumenta o açúcar no sangue e te torna diabético. Por isso que eu recebo diariamente, eu estou fazendo dieta, né? Eu tô tomando remédio e a minha glicemia não baixa. Ou ela baixa, tipo, tava 140, agora ela tá 110, tá 100, tá ótimo. Não tá, não. Não tá. 105 é alto, 110 é alto, 100 é alto. Tem que ficar abaixo de 90, tá? E então não, seguir horários fixos que alguém falou para você, né? E aí é um outro ponto, terceirizar essa responsabilidade, passar para o outro, não é a outra pessoa que tem que me dizer que horas eu tenho que comer, o quanto eu tenho que comer. Eu não estou no teu corpo, cada pessoa tem uma necessidade de energia. Cada pessoa tem o seu ciclo, a gente chama de ciclo circadiano, né? Que é um ciclo da natureza. Então, algumas pessoas precisam comer mais cedo, outras pessoas precisam comer mais tarde, algumas pessoas precisam de uma distância maior entre uma refeição e outra, algumas pessoas precisam de uma distância menor, dependendo da sua natureza e dependendo das suas atividades diárias, dependendo, né, dos seus hábitos alimentares. E aí a gente tem que ajustar isso ali numa sincronia para que o seu corpo, ele estabeleça esse equilíbrio e faça funcionar o ciclo redondinho para a manutenção da glicemia normal. E aí, quando você consegue fazer isso, né, quando a gente consegue colocar o seu corpo nesse equilíbrio, nessa rodinha aí da glicemia normal, o seu corpo ele vai tirar o açúcar do sangue, vai estabilizar o açúcar no sangue, vai fazer a digestão bonitinho, vai te fornecer energia nos níveis adequados, vai queimar gordura e vai construir massa muscular. E isso vai fazer com que você fique no seu peso mais adequado, tá joia? E aí, eu quero entrar um pouquinho aqui rapidinho. Um outro ponto importante é não confundir fome com sede. Tá? Porque fome é uma coisa, sede é outra. Quando a gente está com sede, água. E às vezes a gente não tem o hábito de beber água, principalmente numa época do ano que está mais frio, numa época do ano em que está mais úmido, e aí você bebe pouca água e pode confundir com fome. Estou com fome. Vai lá e come, na verdade era sede. Então a minha dica é beba água primeiro, espere um pouco, veja que horário que foi a sua última refeição, o que é que você comeu, para saber se você realmente está com fome ou era só sede. Então, beba mais água. Isso também vai ajudar nessa percepção, porque se for fome, a água não vai resolver. Você vai beber água, dali a pouco a fome vem de novo. Então, aí você vai matar a sua fome com o quê? Com comida, tá? Mas, Gi, então tá, como é que eu faço para que eu não sinta fome, então, para que meu corpo se sinta tranquilo, seguro e funcione esse ciclo que você está falando o ciclo natural da glicemia normal? Como é que eu faço esse ciclo funcionar? E aí, uma forma da gente fazer esse ciclo funcionar é dar a ele o que ele precisa e todos os nutrientes que ele precisa. Quais são esses nutrientes? Aqui eu quero que, se possível, você pegue papel e caneta para você anotar, porque muitas pessoas não sabem qual é a diferença entre carboidrato, proteína, gordura e fibras.
Como é que você cria esse equilíbrio? Fornecendo para o seu corpo os macronutrientes. A fibra ela não é considerada um nutriente, você vai entender por quê, mas o carboidrato, proteína e gordura são os macronutrientes. E a gente tem também, quando a gente se alimenta, as vitaminas e os minerais que vão regular todo esse processo digestivo e de fornecimento de energia, tá? Então, primeiro macronutriente que eu vou falar aqui é o carboidrato. Gi, o que é carboidrato? O carboidrato é uma molécula de hidratos de carbono que a gente fala. E quando o corpo ele quebra o carboidrato, ele transforma isso em energia, ele libera energia. Então, a glicose é um carboidrato. E todos os alimentos, né, quando a gente come, o produto final na digestão é a glicose, porque a glicose é a única coisa que o corpo consegue aproveitar como energia. Então, o processo de digestão vai transformar o alimento em partículas menores, e a menor partícula é a glicose, para que o seu corpo consiga aproveitar. Então, a glicose não é ruim não, tá, gente? A glicose é ótima para o nosso corpo. Nosso corpo depende de glicose. Mas a gente vai dar glicose para o nosso corpo do jeito certo. Do jeito que o seu corpo vai utilizar essa glicose e vai manter a glicemia normal. E o carboidrato, ele é considerado um alimento energético. Por quê? Porque ele faz digestão rápido e ele fornece 4 calorias por grama de carboidrato. Apesar de ser pouco, né, 4 calorias em relação à gordura, por exemplo, que você vai ver, em relação à gordura ela fornece 9 gramas de 9 calorias por grama, enquanto que o carboidrato fornece 4. Só que o carboidrato, ele fornece 4, mas é rápido. Como é rápido, ele consegue fornecer mais energia por tempo, né? Por unidade de tempo. Ou seja, quando você come carboidrato, ele faz a digestão rápido, então ele vai fornecer uma energia rápida e vai te saciar mais rápido também. Só que na mesma velocidade que o carboidrato te sacia, ele também te dá fome. Como a digestão é rápida, você faz a digestão, esse carboidrato ele é transformado em glicose, essa glicose vai para o seu sangue. Como a digestão é rápida, dá um pico de açúcar no seu sangue e o seu corpo, o pâncreas, vai trabalhar para liberar insulina para remover esse açúcar no sangue. E isso tudo é mais rápido, por isso que acontece esse pico de açúcar no sangue, e é por isso que o carboidrato é considerado vilão. Certo? Gi, então tem que cortar carboidrato? Não. Fica até o final que você vai entender como é que você faz. Então, para manter o carboidrato na sua rotina. E aí, como essa digestão é rápido, libera insulina rápido, tira a insulina, né? A insulina tira rápido também o açúcar do seu sangue. O que acontece? Que esse açúcar não pode ficar alto no sangue, o seu corpo sabe disso, não pode ficar alto. Então, ele vai liberar mais insulina possível para tirar esse açúcar no sangue. E aí, você tem uma queda do açúcar no sangue e você vai acontecer o quê? Você vai sentir fome logo. Então, um exemplo prático disso é você comer uma macarronada light. O que é macarronada light? É aquela macarronada que, às vezes, quem está de dieta para emagrecer faz, que é uma macarronada sem óleo, aí vai fazer o molho sem óleo, sem gordura, né? A carne magra, de preferência, e aí faz aquela macarronada rica em carboidratos e pobre em proteína e gordura. E essa macarronada, ela fica praticamente ali um carboidrato simples, que a gente fala, onde faz essa digestão rápida da pico de açúcar no sangue. E aí, quando você come a macarronada, você fica saciado rápido, né? Então, você tá com fome, come a macarronada. Geralmente, a gente procura esses alimentos de digestão mais rápida, naturalmente. E aí, o que acontece? A digestão é rápida, dali a pouco você tá com fome de novo. Deu 1 hora, você já tá com fome de novo. Tá? Então, esse é o carboidrato. Aí, a gente tem a proteína. A proteína, ela também fornece
4 quilocalorias, né? 4 calorias, a gente pode dizer, por grama. Só que a proteína, ela tem uma digestão mais lenta. Então, mesmo fornecendo a mesma quantidade de energia que o carboidrato, como a digestão é mais lenta, se a gente pensar em tempo, né, vamos botar aí 5 minutos comendo carboidrato, você vai receber mais energia do que 5 minutos comendo proteína, porque a digestão da proteína ela é mais lenta, ela vai demorar mais para fornecer energia, só que também você vai ficar saciado por mais tempo. Então, quando você come a proteína, como a digestão é mais lenta, você vai demorar mais para ficar saciado. E aí, quem gosta de churrasco vai entender o que eu estou falando. Você começa a comer churrasco, o que acontece? Come um pedaço, come outro, daqui a pouco come outro, e vai comendo, e vai comendo. Não percebe, porque demora para fazer a digestão. Quando você se dá conta, já está empanturrado ali, depois de umas 2 horas comendo churrasco, aí que você fala, estou saciado, né? Porque essa digestão é mais lenta, então demora para o corpo mandar os sinais de saciedade. Por isso que é importante comer devagar, por isso que é importante dar um tempo para o seu corpo fazer essa digestão, processar isso, para você reconhecer que você está saciado. Então, a proteína, ela tem uma digestão mais lenta, demora para você ficar saciado, só que também por essa digestão mais lenta, né, a energia é liberada aos poucos, vai chegar aos poucos no sangue, né? Você vai demorar mais para sentir fome de novo. Ela te sacia por mais tempo, ok? E aí a gente tem a gordura, que é a vilã de quem quer emagrecer, mas eu sou defensora aqui como uma expert em reversão do pré-diabetes. Eu defendo a gordura e você precisa ter gordura na sua alimentação. Eu já fui a pessoa que não fazia ovo na água, bife na água, cortou azeite, cortou a manteiga, né? Tudo light, requeijão light. Eu já fui essa pessoa. Mas hoje eu entendo e reconheço a importância da gordura na nossa alimentação e para a reversão do pré-diabetes, para a manutenção da glicemia normal. A gordura, ela é considerada energética também. Aliás, só voltando aqui rapidinho, que eu esqueci de falar. A proteína, ela também, a proteína ela é considerada construtora, porque na degradação da proteína, quando a gente come a proteína, uma parte as proteínas da carne, por exemplo, né, e tem outros alimentos que fornecem proteína, mas a proteína ela é utilizada pelo nosso corpo para a construção dos tecidos, dos músculos, dos ossos, né, pele, cabelo, tudo aqui é composto por proteína, além de água e outras coisas. Então, a gente precisa comer a proteína, porque é a proteína que vai dar a estrutura para o nosso corpo. Então, a gente considera a proteína construtora, tá? E aí, como ela é construtora e vai construir os nossos músculos, a gente precisa da proteína para manutenção e construção dos nossos músculos que vão queimar o açúcar no sangue de uma forma mais rápida, mais fácil, mais equilibrada. Quando você tem músculos no corpo, esse músculo ajuda, facilita o papel da insulina. Ele é um amigo da insulina. A insulina vai lá, ela não vai precisar fazer tanto esforço, porque o músculo, ele abre o caminho aí para a insulina fazer o papel dela, tá? De remover o açúcar do sangue. Então, a pessoa que tem mais músculos, o pâncreas, ele vai precisar liberar menos insulina, ele vai precisar trabalhar menos, ou seja, você vai poupar o seu pâncreas de trabalhar tanto para que ele remova o açúcar do sangue, tá? E isso dá longevidade para o seu órgão, isso é maravilhoso. E aí a gente tem a gordura. E a gordura, diferente das proteínas, ela é mais parecida com um carboidrato. Ela é uma fonte de energia. A gordura também tem um papel de reguladora, assim como as vitaminas, os minerais e as fibras. Por que ela tem um papel de reguladora? Porque a gordura,
ela também participa da formação e da produção de hormônios, e os hormônios regulam o nosso sistema. Então, a gente tem que ter gordura no nosso corpo, a gente tem que comer gordura, sim, tá? A gente deixa o nosso corpo mais forte, mais eficiente quando a gente consome gordura, mas a gente vai consumir do jeito certo. A gordura, além de reguladora, ela também é energética. Cada grama de gordura fornece 9 calorias de energia. Olha só, é mais que o dobro da proteína, é mais que o dobro do carboidrato. É por isso que a gente não pode exagerar na quantidade de gordura. A gente vai comer gordura, mas vai comer uma quantidade menor para que ela forneça essa energia, né? Para que ela garanta a produção dos nossos hormônios vitais e o nosso corpo funcione redondinho dentro aí do nosso ciclo natural, tá? E a gordura, ela tem uma digestão mais lenta, então quando você come gordura, ela vai fazer uma digestão mais lenta. Se ela tem uma digestão mais lenta, você demora mais para perceber a sua saciedade, então vai demorar um pouquinho mais para você perceber, já estou satisfeita. E é por isso que às vezes a pessoa que está comendo muito rápido, né, ou uma quantidade muito grande de comida, de uma comida rica em gordura, acaba o quê? Comendo mais do que precisa e engordando. Mas o problema não é a gordura, o problema é a falta de atenção, o problema é a pressa, o problema é a distração. A gordura, ela pode continuar fazendo parte da sua rotina. Então, por exemplo, se a gente pensar aí numa carne que tem gordura, no azeite, na manteiga, no leite integral, na batata frita, enfim, todos os alimentos que são também fritos, né, imersos em óleo. O que acontece? Você pode comer, mas você vai comer menos. Você vai comer mais devagar, porque você vai ter uma digestão mais lenta e vai demorar mais para perceber a sua saciedade, sacia mais devagar. Só que em contrapartida, você vai ficar saciado e saciada por mais tempo. Vai demorar mais para você sentir fome novamente. Por isso que eu falei, por isso que é importante quando você se questionar, será que eu estou com fome? Será que eu não estou com fome? Será que é fome emocional? Será que é sede? Que horas que eu comi? E o que eu comi? Porque se faz 2 horas que eu comi, mas eu comi só carboidrato, light, sem gordura, sem fibra, é muito provavelmente que eu esteja com fome física novamente. Agora, se a minha última refeição foi há 2 horas atrás e foi churrasco, e foi uma fritura, foi um queijo amarelo, provavelmente você não está com fome, porque você consumiu gordura, e a gordura ela fornece mais energia e por mais tempo, porque a digestão é mais lenta, ok? Então demora mais para sentir fome e, demora mais para sentir fome novamente. Então, se você analisar, já faz 5 horas que eu almocei. Mesmo você tendo consumido gordura na sua alimentação, depois de 5 horas, muito provavelmente, você já vai estar com fome novamente. Para você ter uma ideia aqui também, com relação à feijoada, né? Brasileiro tem o hábito aí, é muito comum, principalmente no frio, comer feijoada. E a feijoada é riquíssima em gordura. Além de ser riquíssima em gordura, é riquíssima em proteína também. Então, proteína, muita carne, feijão, tem a fibra também, né? Fibra do feijão. Geralmente come com couve, come com laranja, que tem mais fibra ainda. E é rico em gordura. O que vai acontecer? Ela vai demorar umas 7 horas para fazer digestão, para fazer o esvaziamento gástrico, que a gente chama, né? Esvaziar o estômago para você ter fome de novo. Aí me fala, se você almoçou feijoada, aí você fala, não, mas eu estou seguindo um cardápio de dieta aqui, e na dieta fala que eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Mas se você almoçou feijoada, depois de 3 horas de uma feijoada, você não vai estar com fome, a não ser que você coma muito pouquinho mesmo, né? Uma colher de sopa de feijoada.
talvez depois de 3 horas você sinta fome de novo, mas não é normalmente o que acontece, né? Geralmente a feijoada, a gente acaba pegando uma coisinha daqui, uma coisinha dali na feijoada, você tem um prato ali, ok, razoável, você vai ter fome depois de umas 7 horas. E se você comer depois de 7 horas, você não vai ter problema com açúcar no sangue. Percebe? Você pode, inclusive, colocar o arroz branco na sua feijoada. Não precisa ser feijoada com arroz integral. Principalmente porque a feijoada é mais proteína e gordura. Bom, falando tudo isso, e ainda a gente tem as fibras, né? Não posso pular as fibras. Aí a gente tem o grupo das fibras. O grupo das fibras, as fibras, elas não são consideradas um nutriente porque elas não fornecem energia. O corpo, ele não usa as fibras, né? Ele não transforma a fibra em nada. As fibras, elas são consideradas reguladoras do nosso corpo. As fibras, muitas não são digeridas pelo nosso sistema, né? A gente não converte fibras em glicose, em energia. As fibras, elas não fornecem energia. Então, o que as fibras elas vão fazer? Elas vão atrasar a digestão, ou seja, vai fazer com que a digestão seja mais lenta, e aí está um papel fundamental das fibras na manutenção da glicemia normal, na reversão do pré-diabetes ou do diabetes ali no começo, que é evitar o pico de açúcar no sangue. Assim como a proteína e a gordura, as fibras, elas fazem com que a digestão seja mais lenta e o açúcar do alimento que você está comendo junto com a fibra, ele não cai de uma vez na sua corrente sanguínea, porque a fibra ela vai causar esse atraso na digestão. Além disso, as fibras, elas ajudam na saciedade. Por que elas ajudam na saciedade? Porque elas ajudam a fazer esse preenchimento do seu estômago. Elas ajudam a diminuir o tempo do esvaziamento gástrico. Então, você vai ficar saciado por mais tempo e também vai evitar que você tenha esse pico de açúcar no sangue. Só que, de novo, as fibras não fornecem energia. E aí que está um problema que, às vezes, as pessoas que fazem uma alimentação com muitas fibras, não, Gi, eu como tudo integral, eu como arroz integral, pão integral, biscoito integral, frutas só com casca, só as frutas de baixo índice glicêmico, né? As frutas de baixo índice glicêmico são as que têm mais fibras. E aí só como essas frutas, as frutas permitidas que a gente fala, né? Maçã, pera, que mais? Melancia nem pensar, manga nem pensar, banana nem pensar. Não, só as fibras de baixo índice glicêmico, as frutas. E aí você come fruta de baixo índice glicêmico, arroz integral, pão integral, biscoito integral, tudo light, tudo 100% integral. E essas fibras, elas não fornecem energia. E aí você acaba ficando com uma refeição pobre em nutrientes. E o seu corpo, você acha que ele gosta disso? Não gosta, não. O seu corpo ele é sedento por nutrientes, não por fibras. As fibras vão ajudar a regular. Hoje a gente precisa de mais fibras, porque hoje a gente vive mais sedentário que os nossos antepassados. Mas os nossos antepassados não precisavam, não consumiam tantas fibras, porque eles gastavam a energia que eles consumiam mais rápido. Mas hoje, a gente é meio que obrigado a consumir fibra, mas não pode ser só fibra, e não pode ser tanta fibra, porque senão a gente coloca o nosso corpo no mesmo mecanismo de defesa, que vai aumentar o açúcar no sangue, porque você não está dando esse açúcar através da alimentação. Como é que ele aumenta o açúcar no sangue? Quebrando os seus músculos. E um outro problema também de você consumir excesso de fibras é que você acaba agredindo aí o seu sistema intestinal, o seu sistema digestório, porque as fibras elas não são digeridas e o seu corpo ele tenta digerir, ele tenta quebrar, ele faz um esforcinho, tá? Então tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado aí com o excesso de fibras, tá? As fibras elas não constroem tecido, não fornecem energia.
A gente tem que ter um equilíbrio. E com tudo isso que eu falei, que carboidrato faz digestão rápida, dá pico de açúcar no sangue. Proteína, gordura e fibra, digestão lenta, saciedade por mais tempo, menos pico de açúcar no sangue, ou melhor, não tem pico de açúcar no sangue aqui. O que a gente faz, então? Se eu tenho mais saciedade por mais tempo com proteína, gordura e fibra, eu incluo proteína, gordura e fibras no meu prato, nas minhas refeições. Na maioria das refeições. Se possível, em todas as refeições. Eu não tenho que ter tanto essa preocupação quando eu vou fazer um exercício mais intenso, porque daí eu preciso de energia rápida. Se eu vou fazer uma corrida de 100 metros, né, que é explosão, se eu vou fazer uma musculação, né, que é também potência, energia rápida, e eu só consumir proteína, gordura e fibra, eu não vou ter sucesso no meu ganho de massa muscular. Eu não vou ter sucesso no meu no desempenho daquela atividade. Porque o seu corpo está precisando do quê? De energia rápida. Então, antes de exercícios de potência, de explosão, de exercícios intensos, eu preciso de carboidrato com menos gordura, menos fibra e menos proteína. Tá? Até isso vai me evitar que eu tenha um desconforto, até menos água. Porque senão eu vou me sentir mal, eu vou ter um desconforto aí no meu estômago e vai atrapalhar o meu desempenho. Tá? Essa é uma das exceções. E quando também que eu não preciso me preocupar tanto em incluir proteínas e fibras e gorduras, né, em excesso. Em excesso não, maior, né? No café da manhã. O café da manhã você pode ter uma alimentação com um índice glicêmico mais alto, que a gente fala, ou seja, com mais carboidrato e menos proteína e fibra e gordura. Porque a hora que você acorda, o seu corpo ele precisa recuperar o açúcar no sangue que está baixo. Ok? Então a gente preza por isso. Quer dizer que não precisa ter proteína? Não, pode ter proteína, pode ter a gordura, mas você não precisa ter aquela preocupação de ter quê? Já nas últimas refeições do dia, onde o nosso metabolismo vai baixando, né, você já comeu nas primeiras horas do dia, você vai diminuindo as suas atividades físicas mais perto da noite e você vai dormir. Quando você vai dormir, você não precisa de energia, você vai ficar em repouso. Então, você vai diminuindo essa proporção, diminuindo um pouco mais os carboidratos e aumentando um pouquinho mais a quantidade de fibras, proteínas e gorduras para que você tenha uma digestão mais lenta à noite, para que você fique alimentado, tranquilo, como eu falei nos depoimentos, para que você fique tranquila a noite toda. E aí você só vai ter fome quando? A hora que você acorda. Então, esse é o jejum que a gente faz, né? Da hora que você vai dormir até a hora que você acorda. Tá joia? Então, uma missão que eu tenho para vocês aqui hoje, para você que está me acompanhando aqui no Instagram, aqui no Facebook, é você buscar esse equilíbrio de nutrientes. Nenhum nutriente é ruim, nenhum carboidrato, nem o açúcar branco é ruim. Se você consumir ele do jeito certo, nos horários certos, se você respeitar os sinais de fome e de saciedade do seu corpo. Passar fome, ficar com fome, é péssimo para quem precisa reverter o pré-diabetes e manter a glicemia normal. Passar fome é péssimo para o diabético também, porque ao passar fome, o seu corpo ele vai utilizar os seus músculos como fonte de energia e o diabético, o pré-diabético, não pode ficar sem músculo. A gente precisa preservar e construir a massa muscular. E para preservar e construir a massa muscular, você precisa de todos os macronutrientes, carboidrato, proteína, gordura. Você precisa dos reguladores, fibras, e você precisa dos micronutrientes, vitaminas e minerais. E o melhor jeito de você conseguir isso é através de uma alimentação variada e colorida, todos os dias. Ok?
Bom, esse foi meu recado de hoje para você. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido bastante nessa aula. Essa aula vai ficar salva, você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Pega papel, caneta, anota tudo que você puder e vá colocando aí em prática no seu dia a dia as dicas que eu fui dando aqui ao longo da aula, tá bom? A Rosana ama essas dicas. Obrigada, Rô. Gente, obrigada pela presença de todos vocês. E a gente se vê na próxima semana. Na quarta-feira, nós temos o programa Consulta com a Gi, onde você recebe um atendimento gratuito aqui para reverter o pré-diabetes. E mesmo você que está aí já nos números do diabetes, né, e está no comecinho, não depende de insulina, eu acredito que é possível sim para você reverter também o quadro. Compartilhe esse conteúdo, essa live no YouTube, aqui no Instagram, com pessoas da sua família que possam estar precisando dessas informações que salvam vidas. Obrigada, coração de vocês, um beijo grande e até mais. Um ótimo final de semana para você.